Olá, pessoal. Meu nome é Samuel Rodrigues da Costa, sou da turma 3A do professor Aquiles Menezes. Hoje eu estou aqui para explicar a minha resolução para a prova sobre ordenação, que é uma das últimas provas que fala sobre vetores e array. Então, vamos lá, a explicação. Na prova, ele vai ter duas entradas. Uma que vai ser o tamanho do array, e a outra que vai ser os números que vão compor esse array. Só que esta informação, ela não vai estar ordenada em um vetor. Ela vai precisar ocorrer essa ordenação com o tratamento que eu vou fazer no meu próprio algoritmo. Então, o que ocorre? Vamos receber uma string que vai possuir números. Essa string vai ser o quê? Cada problema vai ter sua string. Mas nesse exemplo aqui de entrada, tem os números 2, 7, 4, 1. Só que eles estão separados entre espaços. Então, o que acontece? Podemos fazer o tratamento da seguinte forma. Podemos usar a função split para esse tratamento. O que este método faz? O split é um método que divide uma string em uma lista ordenada de substrings. Coloca estas substrings em um array e retorna um array. Essa divisão é feita procurando um padrão, e esse padrão é fornecido no primeiro parâmetro na chamada do método. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o split ele vai partir a string em divisões que vão seguir um padrão. E essas substrings vão ser armazenadas em um array, que é o que nós queremos, um vetor. Então, qual vai ser o padrão? Qual vai ser o padrão? O padrão vai ser o primeiro parâmetro que eu vou utilizar na chamada do método. E qual é o primeiro parâmetro? Eu coloquei aspas e espaço. Ou seja, essas aspas quer dizer que eu vou colocar uma string, e essa string vai ser o espaço. Então, o que quer dizer? O que está dizendo? Está dizendo o seguinte: que toda vez que ocorrer um espaço nessa string maior, ela vai ter essa divisão em uma substring. Ou seja, o 2 vai ser o primeiro elemento desse array, aí vai ter um espaço após o 2, só que esse espaço vai ser negado, porque ele vai demonstrar que é a divisão padrão. Então, como ele é a divisão, ele vai ser excluído e a próxima ordenação do vetor, que no caso começa com 0, aí vai para o 1. O 1 ele vai encontrar o 7, e após o 7 ele vai encontrar um espaço, ou seja, o 1 vai acabar no 7, e assim por diante. Assim você compõe todo o vetor com substrings utilizando este método. Após isso, nós vamos ter que transformar os números que encontramos em number. Por quê? Porque quando utilizamos esse método, ele retorna um vetor, um array. Só que esse retorno vai ser em string, ou seja, todos os elementos eles vão ser strings, eles não vão ser number. Então eu fiz um for que ele começa com o número 0 e vai até o tamanho do array. E o que ocorre? Ele é um vetor que ele vai do número i até o último número, transformando todos os vetores em number. Como? Ele vai pegar o vetor nesta posição, vai transformar em number, e ele vai armazenar no mesmo local onde estava o vetor. Então não vai ter nenhuma alteração
Na questão de ordenação, a única coisa que vai mudar é que os números não vão ser mais strings, vão ser number, que normalmente isso pode ocorrer. Pois caso. Qual seria o problema que poderia ocorrer? Numa soma, não iria ocorrer uma soma de números, ia ocorrer uma concatenação de strings. Então, ao invés de ser 3 mais 3 dá 6, iria virar 33, porque eles iriam juntar e não somar. Então tem que ter esse tratamento nos números, e assim que você fazer esses tratamentos, você vai ter o array que você necessita. Após esse array, eu fiz uma função, que esta função ela se chama alertar. Por que eu fiz esta função? Porque normalmente quando damos um alert em um vetor no JavaScript, no programa LOP, eles entregam os vetores separados por vírgula, mas aqui eles querem que a saída seja vetores separados por espaços. Então tem que ocorrer esse tratamento para ter esta saída que o programa necessita. Como eu fiz esse tratamento, eu fiz desta forma. O vetor ele vai passar por um for que vai ser extremamente parecido com o for que passou aqui, porque ele vai passar em todos os elementos fazendo uma determinada ação. Qual será essa ação? Esta ação vai ser alertar o vetor na tela e um espaço à direita, a sua direita, a direita do vetor. No caso, a esquerda, eu acho que é a esquerda do vetor. Enfim, vai ocorrer um espaço dos seus lados. Para que esse espaço? Para obter estes espaços aqui que mostram no exemplo de saída. Mas, após ocorrer toda essa iteração de um número, um espaço, número, um espaço, número, um espaço, precisa dar um enter para que eles não se misturem com o próximo alerta, que vai ter esta mesma ideia. Então, coloquei um alerta contra a barra n para que este vetor ele não seja misturado com o próximo vetor em seguida. Após isso, eu alertei aqui, primeiramente, o vetor base, o vetor inicial, porque no exemplo aqui de saída, sempre inicia com o vetor base, o vetor de entrada, para mostrar como ele está no programa. Então, eu alertei ele com. Eu utilizei a função alertar que eu fiz o vetor. E assim, eu irei submeter para mostrar como fica. Ó, esta foi a entrada e esta foi a saída. Como eu poderia fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito mais rápida e mais simples, sem precisar desta função? Eu vou comentar com duas barras, e aqui na entrada, nesta entrada, eu poderia alertar esta entrada, alerte a variável entrada, e eu estaria dando um contra barra n, contra barra n, contra barra n, para ele dar um enter. Eu fazendo desta forma iria dar o mesmo resultado. Por quê? Porque a entrada é igual, idêntica a esta saída. Só que após todo o tratamento, aqui neste alertar, após todo o tratamento do sistema, tudo isso, eu faço isso. Então é mais uma questão de colocar o, as funções, a resolução do programa em locais específicos do programa, para não se confundir conforme você vai se prolongando no programa. Após isso, ele vem para este outro for, que vai ocorrer a iteração, que vai ter a sua ordenação feita. O que acontece?
Nesta iteração, ele vai fazer duas iterações com o mesmo vetor. A diferença é que o for mais externo, a iteração mais externa, não vai passar no último vetor. E o for mais interno, ele não começa no vetor, na primeira casinha. Ele começa na casinha que o vetor externo começou mais um, ou seja, ele sempre começa uma casinha na frente do número que entrar, do vetor que entrar, do vetor i, que no caso o vetor i e o vetor j, eles entram. O vetor i, se ele entrar na primeira casinha, na casinha 0, o vetor j vai entrar na casinha 1. E assim por diante, pois assim ele não vai precisar ter uma interação a mais que vai ser a interação de saber quem é maior entre os mesmos números. Não vão testar números idênticos. E o count-1, que é o tamanho do array -1 no for maior, é porque no momento em que ele chegar no último número do vetor, ele não vai precisar mais comparar, porque não vai ter mais números para comparação, já que é o último, e no vetor menor ele começa numa casa na frente, não vai possuir números para ocorrer essa iteração. Então ele vai parar antes de ocorrer esse problema. E também, quando você chega no penúltimo número deste vetor, você já vai ter certeza que o último vetor vai ser ou não o maior número. Porque como só vai ter mais um teste para fazer. Quando chegamos no penúltimo, só temos mais um teste para fazer, que é se o penúltimo é maior que o último. Caso seja, ele troca, caso não seja, não troca. E após isso, não tem mais nenhuma comparação, porque todos já foram comparados entre si. Então, o que ocorre é o seguinte: o vetor maior, ele vai lançar um número, ele vai colocar um número desse vetor. Um exemplo, vamos dizer que o número do vetor i é 2. Aí, quando ele entrar no for menor, esse 2 vai ser testado com todos os outros números que tem nesse mesmo vetor, para ter certeza que o 2 é o menor número que tem. Caso ele seja o menor número, ele continua na sua posição. Caso ele seja um número maior que outros números que possuem lá, ele troca de posição com o número que encontrou menor. Vamos lá. Se o vetor i, que no exemplo eu dei o vetor 2, for maior que o vetor j, ou seja, o que seria o vetor j? Qualquer número na interação entre o vetor i e o vetor j é o número que está nesse vetor. Qualquer número que está nesse vetor. Ele vai testar com todos. Caso ele seja maior, o vetor i, no caso um exemplo 2, aí ele troca. Caso não, ele não troca. Como ocorre essa troca? Essa troca ocorre da seguinte forma: uma variável auxiliar, que eu declarei aqui em cima, uma variável auxiliar vai armazenar o valor do vetor na casa i. E após isso, o vetor na casa i vai se tornar o vetor da casa j. Só que se eu tivesse feito isso antes, o número do vetor iria desaparecer. Então precisaria armazenar ele de alguma forma. E após essa troca, o vetor j se torna a variável auxiliar, que no caso a variável auxiliar seria o vetor i. Então ocorreria uma troca de casinhas, e assim, caso os números sejam maiores, o vetor i seja maior que o vetor j, ele irá trocar. Caso não seja, ele só irá passar para o número adiante e assim por diante, até zerar o vetor. Quando zerar o vetor, ele sai do for menor e ele vai ser alertado
com a função alertar que eu criei. Essa função alertar, como eu já expliquei lá em cima, ela é uma função que vai em cada número e vai alertar cada número e após isso dá um enter. E assim ele faz este tipo de resultado, que é em cada iteração que ele termina de resolver, e ele vai trocar o número do vetor i, que vai ser o vetor para você testar todos os outros, ele vai alertar e assim por diante. Ele vai alertando todos, ele vai mostrando todas as iterações que vai fazer e assim vai mostrar todas as ordenações, cada passo das ordenações. É isso, muito obrigado.